Boa noite, meu nome é Sara Ramed, sou do curso de Ciências Biológicas, no qual meu trabalho foi intitulado como a participação dos linfócitos B1 no desenvolvimento de diabetes autoimune. Fui orientada pela professora doutora Beatriz Pizarro de Lorenzo. Bom, diabetes é uma doença crônica metabólica não transmissível de origem multifatorial, com características de hiperglicemia, alteração no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. Existem 4 tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos. No caso do tipo 2, como demonstra nessa figura, ou o pâncreas não produz insulina suficiente, então acaba tendo um acúmulo de glicose no sangue, ou as células desenvolvem uma resistência contra a insulina e também tem um acúmulo de glicose no sangue. É conhecido como diabetes do adulto e acontece em 90% dos casos. No caso de diabetes gestacional, é desenvolvida uma hiperglicemia na gestante, então tem altos níveis de glicose no sangue. Esse excesso vai para o bebê e o bebê nasce com peso excessivo, macrosomia, hipoglicemia e icterícia. No caso do diabetes tipo 1, que é o foco do meu trabalho, é uma doença autoimune. É quando o nosso sistema imunológico reage contra as células e tecidos inadequadamente. Então, a patogenia é totalmente mediada pelo sistema imunológico. E eu vou falar principalmente da participação das células B1, que é um subtipo de linfócitos B, na melhoria da patogenia do diabetes tipo 1. Então, meu objetivo foi investigar a relação do sistema imune com o diabetes tipo 1. Meus materiais e métodos: eu fiz um levantamento bibliográfico através do Cielo, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico. Foi feito um levantamento de literatura de publicações de 1970 a 2015, um total de 96 referências bibliográficas, nos idiomas nacionais e internacionais. Os sintomas do diabetes envolvem como poliúria, polifagia, polidipsia, dores abdominais, cansaço, visão turva, odor acetônico, glicosúria. E se não tiver um tratamento adequado dessa doença, ela pode desenvolver um agravamento, gerando vários problemas de disfunção de alguns órgãos, como do coração, dos olhos, dos rins, da circulação sanguínea e do cérebro, sendo que diabetes é a principal causa de cegueira e amputação. A insulina e o IGF. A insulina é considerada uma proteína, é um hormônio anabólico constituído por 2 cadeias, uma alfa e uma beta. A insulina é considerada a chave para a glicose entrar na célula. Sem a insulina, a glicose não entra na célula. Então, ela faz o controle glicêmico. O IGF é uma proteína, também é uma proteína que faz o controle glicêmico. Ele atua na promoção da proliferação, sobrevivência e diferenciação celular. O IGF-1, quando é administrado juntamente com o IGF-BP3, que é uma proteína carreadora, ele auxilia no tratamento do diabetes tipo 1, porque ele faz uma diminuição na necessidade de insulina, a 49%, e nos níveis médios de glicose. Então, ele ajuda no controle glicêmico. E o IGF-1 é considerado um imunomodulador do diabetes tipo 1, porque ele diminui a apoptose das células betas e o processo de inflamação. A epidemiologia, que o diabetes é considerado um problema de saúde pública mundial. Em 2013, estimou-se que existiam 382 milhões de pessoas com diabetes, e se em 25 anos não tiver uma prevenção global, esse número aumentará para 592 milhões de pessoas. São 4 milhões de mortes por ano associados ao diabetes, representando 9% da mortalidade mundial total. Nomes de 2000 os países que possuíam o maior número de pessoas de diabetes se destacavam estes, como Índia, China, Estados Unidos, Brasil, Paquistão e Japão, sendo o Brasil o 4º país com o maior número de pessoas com diabetes. O diabetes tipo 1, como foi dito, que é uma doença autoimune, acontece em 90% dos casos, em crianças e adolescentes. A cetoacidose é desenvolvida porque não tem a produção de insulina, então é necessário fazer um controle de aplicação diária. E como a diabetes tipo 1 tem influência, característica multifatorial, ela pode ter influências de fatores ambientais, como infecção viral, toxinas, dieta precoce na infância, estresse e influências climáticas. Então tem a destruição total das células beta. Dentro do diabetes tipo 1, como eu falei, tem o sistema imune está totalmente envolvido. E existem mecanismos envolvidos no diabetes tipo 1 imunológicos, que são mecanismos humorais, que são as citocinas pró-inflamatórias, autoanticorpos contra antígenos específicos,
E os mecanismos celulares são os linfócitos T, B, células apresentadoras de antígeno, células dendríticas e macrófagos. Ambos esses mecanismos são muito importantes no surgimento de uma resposta autoimune. No caso dos mecanismos humorais, que são os autoantígenos de ilhotas pancreáticas, há uma grande variedade, mas os principais são o GAGE, a insulina e o carboxipeptidase. E os autoanticorpos, que são direcionados a esses autoantígenos, eles são muito importantes porque eles ficam na corrente sanguínea desses indivíduos. Então, eles conseguem detectar os indivíduos predispostos a desenvolver o diabetes tipo 1, que é o anti-GAGE, anti-ilhota e anti-insulina. Os linfócitos. Aqui, no caso, eu vou falar um pouco dos linfócitos. Aqui nessa primeira foto é uma ilhota normal. Aqui na foto de baixo é uma ilhota infiltrada por células mononucleares. As primeiras células a infiltrar as ilhotas pancreáticas são os macrófagos e as células dendríticas, na qual eles são responsáveis por apresentar os autoantígenos das ilhotas para os linfócitos TCD4. E aí começa o processo de destruição dessas ilhotas. E também os macrófagos podem liberar citocina, óxido nítrico e acarretam uma disfunção maior das células beta. As citocinas podem ativar os linfócitos TCD8, os linfócitos TCD8 são bem predominantes nesse evento e causam citólise das células beta, a morte. Os linfócitos B, eles atuam em duas maneiras importantes no desenvolvimento do diabetes tipo 1. Ou eles apresentam autoantígenos, especialmente o ácido glutânico, descarboxilase, ou eles se diferenciam em um plasmócito secretador de autoanticorpos. Existem linhagens distintas de linfócitos B, que é o B1 e o B2. As células B1 têm a capacidade de autorrenovação tanto in vitro como in vivo, e elas não se originaram de precursores presentes na medula óssea, e sim de genes que reorganizam seus genes de G durante o período fetal e neonatal. Então, existem diferenças não só de marcadores de superfície, mas em relação à ontogenia, à sua distribuição anatômica, à sua capacidade de autorrenovação. Então, elas compartilham alguns marcadores de superfície, mas outros não. Sendo que a B1 é dividida em B1A e B1B. Os linfócitos B1 se encontram em maior quantidade na cavidade peritoneal e pleural dos camundongos, pouco no básico ascendente dos linfonodos. Em relação aos seres humanos, elas são encontradas em menor quantidade no sangue e no sangue periférico e na medula óssea, e são encontradas também na cavidade peritoneal, onde elas participam de processos autoimunes. Aqui, em relação à B1A, é uma controvérsia, porque ela não ajuda no melhoramento da patogenia, e ela piora, porque elas in vitro são capazes de desenvolver IgM, que se liga às células beta, e isso acarreta uma indução da expressão da enzima óxido nítrico sintase, que expressam um estresse oxidativo. As células B1 têm uma função muito importante, que quando elas são cultivadas in vitro, em células peritoneais aderentes, são capazes de se diferenciar em um fagócito, não relacionado ao macrófago, mas elas têm a capacidade fagocítica, que são chamadas de B1-CDPs, fagócito derivado de células B1. Após a diferenciação, as células B1 perdem os marcadores específicos da linhagem linfóide e mantêm os marcadores específicos da linhagem mieloide. Existem modelos experimentais utilizados para o diabetes tipo 1, que são animais transgênicos, que são os camundongos nodes, que eles desenvolvem diabetes autoimune espontâneo, é igual aos seres humanos. E os camundongos-chides, que são animais que não desenvolvem diabetes autoimune espontâneo igual aos seres humanos, que precisa ser induzido através de drogas. Essas drogas, que são os tratamentos farmacológicos, que é a loxana e a estreptozotocina, são drogas responsáveis por destruir as células beta-pancreáticas. A loxana é uma pirimidina que tem uma estrutura parecida com a glicose e ela tem propriedade diabetogênica. E a estreptozotocina é uma glicosamina nitrosureia que também se assemelha quimicamente à molécula de glicose e faz a destruição das células beta-pancreáticas, porque a estreptozotocina é internalizada pelas células beta-pancreáticas via GLUT2 e tem uma ação megatóxica. Aqui é um animal aqui é um animal, na foto D, um animal saudável, e aqui é um animal que sofreu indução da droga, na foto A, e está totalmente debilitado. Então, as células B1 participam ativamente do processo de desenvolvimento de diabetes em modelos experimentais induzidos com estreptozotocina. Nessa primeira foto está mostrando que os animais balbicestides são bem
mais suscetíveis à indução do diabetes, porque eles não possuem células B1, demonstrando que sua glicemia chega a 500 mg por decilitro em relação aos outros, que a glicemia é bem mais baixa. Aqui é uma análise histopatológica do pâncreas dos camundongos tratados com estreptozotocina. Na figura A, que são dos camundongos balbicês, que é o controle e contratado com estreptozotocina, não teve uma destruição tão efetiva ao redor das ilhotas pancreáticas. Na foto B, que são os camundongos X, mostrando em relação ao controle que ao redor das ilhotas pancreáticas tem uma destruição bem maior e uma atrofia dessas células. Na terceira foto, é uma análise imunistoquímica do pâncreas endócrino com marcação de insulina, mostrando que na foto A, que são dos balbicês, tem uma deficiência ainda na secreção de insulina, mas nos X, em relação ao controle, a insulina está bem pouco, então, por causa da destruição das células beta, mas a transferência de células B1 para esses camundongos X que não possuem células B1, esses camundongos diabéticos, tornam eles resistentes ao desenvolvimento da doença e mantêm esses camundongos saudáveis por um longo tempo. Então foi injetado estreptozotocina 5 dias consecutivos, um dia depois foi injetado B1 nesses camundongos e foi avaliada a glicemia 10 dias e 7 meses, mostrando que os camundongos X que não têm B1, a glicemia lá em cima, os camundongos X que têm B1, glicemia lá embaixo, menor que 250. Na figura B, mostrando que essas B1 são efetivas, porque em 10 dias e 7 meses foi analisado que a glicemia continua baixa. Então, foi feito um tratamento dos camundongos diabéticos com o sobrenadante de células B1, e elas são capazes de regular o metabolismo de glicose em camundongos diabéticos, mostrando que os sobrenadantes dos balbicês ajudam na diminuição da glicemia. Agora, o sobrenadante dos camundongos X que não possuem B1, a glicemia continua alta. E em 2015, Álvares e colaboradores descreveram pela primeira vez a existência de uma célula chamada B1-CDP, como foi dito, e elas produzem insulina. Então, como o diabetes tipo 1 está relacionado a altas taxas de morbidade e mortalidade, o entendimento de todos esses aspectos imunológicos envolvidos constituiu uma base para a detecção e prevenção do diabetes tipo 1, sendo que as células B1 não sofrem ação citotóxica da estreptozotocina, elas protegem contra o diabetes autoimune e só a ausência aumenta a susceptibilidade dos camundongos X ao tratamento com estreptozotocina e elas mantêm os animais saudáveis por muito tempo. Elas são capazes sim de regular a glicemia dos camundongos X, porque elas produzem insulina e isso caracteriza uma nova função para essas células. Minhas referências e obrigada.